Debate sobre a reforma da Previdência no Estado do Pará, promovido pelas entidades de classe do Ministério Público, a Associação do Ministério Público do Estado do Pará, da Procuradoria do Estado, e eu queria desde já convidar o Dr. Ângelo, o presidente da PEPA, para compor a mesa ao meu lado. É uma promoção também da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Pará, a doutora Mônica Belém. Cadê a doutora Mônica? Por favor, doutora Mônica, venha para cá. Também uma promoção do Sindifisco. E aqui nós temos ali o doutor Antônio Catete, que eu peço também que gentilmente nos acompanhe na formação dessa mesa, sem nenhuma solenidade, sem nenhum protocolo. Eu gostaria de agradecer a presença, registrar e agradecer a presença da doutora Rosa, nossa subprocuradora, que tornou também possível. Agradecer a presença da doutora Cândida, do nosso ouvidor, doutor Ricardo Albuquerque, doutor Valdir Macieira, também doutor Firmino, doutor Estevão, diversos colegas estão presentes prestigiando esse momento. É um momento difícil para o funcionalismo público brasileiro e, no nosso caso, para o Estado do Pará, não foi diferente. Então, é um momento de dificuldade, um momento de reaprendizado, de reeducação, e nós precisamos ter esses esclarecimentos que serão feitos hoje. O convite foi feito ao Dr. Sérgio Oliva, que muito gentilmente, mais uma vez, está aqui conosco. Preciso registrar também a presença do Dr. Adriano Sedovin, que é o presidente eleito da Associação dos Magistrados do Pará. Seja bem-vindo, Adriano. E já vou passar a palavra ao Dr. Sérgio, mas eu quero saber se algum dos colegas querem fazer uso da palavra para algum agradecimento. Não? Então, Dr. Sérgio, por favor, venha aqui conosco. Dr. Sérgio, que é procurador do Estado, e sempre atende ao chamado da associação, sempre está conosco no Círio também, né? Ele é um devoto de Nossa Senhora e é um grande amigo nosso. Eu vou apenas acompanhar aqui, o doutor Gilberto Martins, nosso procurador-geral, ainda não chegou, disse que podemos iniciar, e eu vou pedir aos colegas que desfaçam a mesa, que nem chegou a ser feita, mas para que a gente fique mais à vontade para poder debater. O doutor Sérgio tem a palavra, estamos instalando ainda o equipamento da transmissão para ele, mas, por favor, doutor Sérgio. Doutor Jorge de Mendonça Rocha, nosso procurador-geral, corregedor-geral, seja bem-vindo. Então, por favor, doutor Sérgio, seja muito bem-vindo. Vossa Excelência tem a palavra para nos brindar com os esclarecimentos necessários. Boa tarde a todos. É sempre uma honra atender aqui o chamado do e retornar à casa. Esse é um tema. Bom, boa tarde. Como eu estava falando aqui, é sempre uma honra, é sempre motivo de muito prazer para nós atender o chamado dos amigos. E, de fato, esse é um momento muito difícil para nós, servidores públicos, né? Esse é um tema muito espinhoso, esse é um tema muito delicado, é um tema que ainda está sendo consolidado no âmbito daqui, não só daqui da administração pública estadual, mas também da administração pública federal. A emenda constitucional número 103, que mudou a Constituição Federal, ela é de novembro de 2019. Essa nossa agora é de dezembro de 2019, e este, de fato, é o primeiro, pelo menos que seja do meu conhecimento, é o primeiro evento onde estão sendo discutidas essas recentes alterações, essas profundas alterações, mais alterações que estão vindo em prejuízo dos servidores públicos. Eu sempre costumo começar as minhas falas dizendo que em um Estado como o nosso, né, uma federação como a nossa, onde tem como um dos princípios, a própria Constituição diz que será um Estado do bem-estar social, quando você cogita de reforma previdenciária, você pode pensar que essas mudanças vão ser para facilitar o acesso, para tornar mais
vasto leque de benefícios e serviços previdenciários, mas infelizmente não é isso que ocorre, né? Infelizmente, desde a emenda constitucional número 20, e poderíamos pontuar até desde a emenda constitucional número 3, que foi a primeira que de fato mudou o regime previdenciário brasileiro, todas as alterações que vieram ou que foram praticadas foram em prejuízo do servidor, foram em prejuízo daquele que efetivamente segura esse rojão e em prejuízo daquele que efetivamente financia e arca com os ônus desse sistema. Nós estamos passando por um momento muito delicado, onde estão confundindo contraprestação com privilégio, né? Então, tudo aquilo que nós recebemos decorrente dos nossos salários, pelo exercício de cargos, que na maior parte das vezes, eu vejo aqui por essa plateia, fizemos um concurso muito difícil para ser investido nele, isso está sendo confundido com privilégio, que é um total descalabro, um total absurdo. A gente poderia passar aqui horas e horas falando sobre isso, mas eu vou pedir licença para me ater aqui ao tema da nossa fala, e nessa fala a gente vai procurar contextualizar o ordenamento jurídico como ele está posto. Por que eu digo isso? Vocês podem falar, Sérgio, mas podia ter sido feito diferente, podia ter sido daquela forma, podia ter sido daquela outra. De fato podia, eu não tenho dúvida que podia. Infelizmente, nós não temos a vontade política. A vontade política é quem tem, quem a Constituição assim outorgou. A nós cabe a análise do ordenamento jurídico, como eu disse, na forma como ele está posto, né? Então, nós vamos colocar aqui, eu procurei pincelar aqui algumas dessas mudanças, né? Aquelas que eu particularmente reputei as mais relevantes, inclusive aqui para efeito da plateia que está aqui hoje, né? Viu, Márcio, eu dei uma enxugada, porque eu tirei toda aquela questão dos agentes de segurança, aqueles cargos que não estariam afetos ao público dessas 5 associações que estão organizando esse evento de hoje, entendeu? Então, eu procurei para que, de fato, a gente tenha tempo e condições de debater aquilo que, de fato, é relevante para esse nicho específico, para esse segmento específico do funcionalismo público. Okay? O Sérgio tem um pouquinho de promotor do júri, doutor Jorge. Ele disse que ele prefere falar de pé. Então, tudo bem, está em casa.
assim? Bom, vamos começar aqui. Eu vou começar essa exposição com o contexto em que foi primeiro promulgado, primeiro foi proposta a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional número 6 de 2019, que alterou a Constituição da República, para depois entrar aqui no nosso contexto específico aqui do Estado do Pará. Pois bem, a emenda constitucional, a PEC número 6 de 2019, ela foi proposta num contexto de modernização de economia, né? O principal discurso que foi utilizado pelo governo federal quando encaminhou esse projeto, essa proposta de emenda constitucional, foi que precisava dar um gás na economia, que precisava movimentar a economia, reaquecer a economia, digamos assim. Pois bem, essa PEC, segundo o levantamento que foi feito, ela foi a maior PEC em tramitação desde 1988. E ela foi a maior PEC, não só pela quantidade de artigos que efetivamente ela alterou, como também pela extensão pela sua própria extensão. Essa PEC, ela teve o condão de alterar de forma radical todo o nosso sistema previdenciário, de modo que ela desconstitucionalizou as regras e constitucionalizou as alíquotas. Observem bem que só por esse modo, ou por esse norte, por esse parâmetro que foi estabelecido, você já observa o viés eminentemente econômico que foi traçado pelo governo federal quando encaminhou essa proposta, esse projeto de mudança. Então, o contexto, o objetivo que o governo tinha, de fato, era dar um grau de flexibilidade maior para as regras que vão reger essa relação entre o poder público, ou entre o segurado e o seu plano e o seu regime de previdência, e amarrar a questão da alíquota, tornando mais difícil, portanto, a mudança ou a alteração daquilo que se pretendia ou se buscava arrecadar. Pois bem, essa PEC, a PEC federal, ela traz uma definitiva aproximação dos regimes próprios de previdência social do regime geral de previdência social. Só relembrando aqui, o regime geral de previdência social é aquele que é administrado pelo INSS e que tem como principais destinatários os trabalhadores da iniciativa privada. A partir da emenda constitucional número 20, também foram colocados nesse regime geral de previdência social todos aqueles que não ocupavam cargo público de natureza efetiva com a administração pública. Então, temporários, servidores puramente comissionados. Desde a emenda constitucional número 20, em tese, eles migraram para passaram a ser segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Pois bem, essa PEC, ela também, eu falei do regime geral, e regimes próprios, em contrapartida, é o regime dos servidores públicos, que tem como principal finalidade dar uma proteção previdenciária para os servidores públicos, como também no início, todo e qualquer servidor público, ou na origem, todo e qualquer servidor público era vinculado a um regime próprio de previdência social, e a partir da emenda constitucional número 20, apenas aqueles que ocupavam cargo de provimento efetivo, ou então aqueles que foram estabilizados pelo ato das disposições constitucionais transitórias, passaram a ser protegidos pelo regime próprio de previdência social. Pois bem, essa proposta de emenda constitucional, ela impôs idades mínimas progressivas com regra de cálculo de aposentadoria que reduzem os valores e dificultam o acesso a benefícios, além de taxar de forma extremamente onerosa ativos, inativos e pensionistas. Então, essa PEC, ela, como eu falei aqui logo no início, ela dificulta sobremaneira o acesso aos benefícios de natureza previdenciária, principalmente aqueles benefícios de inatividade, e estabelece regras de taxação e modalidades de taxação que são muito mais onerosas para os servidores públicos. Nós tivemos também, por conta dessa PEC, uma verdadeira mudança de paradigma. Ou seja, o nosso modelo previdenciário, ele sempre teve como pedra de toque o tempo de contribuição. Ou eu poderia até me retificar aqui. Primeiro, o tempo de serviço, a partir do momento que foram emprestadas as primeiras noções de contributividade para o regime,
passou a ser o tempo de contribuição. Mas o primeiro dos requisitos de elegibilidade, que deveria ser observado para, a partir daí, se verificar o preenchimento dos demais, era o tempo de contribuição. Com essa alteração que foi feita, com a emenda constitucional número 103, isso passou a haver uma inversão, passou a ser prestigiada a idade. A idade já era um requisito de elegibilidade, mas ele era secundário em relação ao tempo de contribuição. Hoje, a idade é o principal dos requisitos de elegibilidade. A partir do momento que você preenche a idade, é que você vai verificar o preenchimento dos demais. Essa situação alcança todos os segurados do regime próprio de Previdência Social, independentemente do tempo, independentemente da sua própria idade ou do tempo de contribuição. Essa PEC, essa emenda constitucional, ela estabeleceu regra, apesar de haver ocorrido uma mudança no seu curso durante a tramitação, ou seja, ela foi proposta para alcançar todos os entes da federação. Durante a sua tramitação, ela passou a ter como destinatário apenas a União, mas ela tem também normas que são de aplicação automática para todos os entes federados, e ela impõe uma necessidade de implementar, de que os estados implementem, no âmbito dos seus regimes próprios de previdência, um regime de previdência complementar, pelo prazo de 2 anos. Ou seja, no prazo de 2 anos da promulgação da PEC, todos os entes da federação vão ter que, em tese, implementar ou fazer valer um regime de previdência complementar. Observem que essa emenda constitucional, ela processa um verdadeiro ajuste fiscal. Havia várias outras formas de o governo implementar esse ajuste fiscal, mas ele escolheu, também por vontade política, como eu falei ainda há pouco, ele escolheu a reforma da Previdência, ou a Previdência Oficial, para fazer esse tipo de ajuste. Nós temos hoje, também, tramitando no Congresso Federal ainda, uma PEC que foi chamada de PEC paralela. Essa PEC paralela, ela tem como objetivo alterar essas regras que estão em vigor desde novembro. A previsão de que a votação dela seja concluída é em junho, ou seja, pouco mais de 6 meses depois da vigência dessa emenda constitucional, nós vamos ter uma nova emenda constitucional alterando o que essa emenda já veio implementar. Eu costumo falar que o maior problema do nosso país se chama insegurança jurídica. E isso aí é um exemplo disso, é um exemplo claro disso. Nós temos uma emenda constitucional vigendo, ou que vai estar vigendo, há pouco mais de 6 meses, e já está tramitando uma PEC, ou um novo projeto, uma nova proposta de emenda constitucional para alterar essas regras que estão atualmente em vigor, que iniciaram sua vigência agora em novembro. Observem que essa PEC, ou essa emenda constitucional que foi encaminhada para o Congresso, ela tem uma característica bem sui generis. Não foi feito estudo atuarial. O que isso significa? Significa que o governo falou, olha, eu tenho que mudar a minha previdência porque ela é deficitária. Perfeito. Nós vamos mudar como? Nós vamos aumentar as alíquotas. O aumento de alíquota vai fazer você chegar aonde você quer? Eu acho que sim. Mas você acha? Por que eu acho que sim? Porque não foi feito o estudo atuarial. Eu não sei, quando você encaminha uma mudança de previdência, uma alteração numa proposta, numa emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional, para alterar um regime de previdência, e você não tem um estudo atuarial, significa que você vai mexer por mexer. Você vai mexer sem saber exatamente se aquilo que você está mexendo que aquilo que você está alterando vai fazer você gerar esse superávit que está sendo planejado. Exemplo clássico que nós temos de que essa emenda constitucional ela vai aumentar o déficit, não aqui necessariamente para nós, mas lá no regime geral, é a forma como ela está tratando os benefícios de incapacidade do regime geral. Os benefícios de incapacidade do regime geral, eles vão trazer um ônus ainda maior para o modelo previdenciário brasileiro, onerando empresas, onerando segurados, onerando o próprio modelo previdenciário em si. Por que isso? Porque não foi feito um estudo atuarial, não se analisou de forma prévia o alcance ou as consequências dessa proposta.
Trazendo já aqui para o nosso modelo do Estado do Pará, o que levou o governo do Estado, ou o governador do Estado, a encaminhar essa proposta de emenda à Constituição do Estado do Pará, primeiro, foram as imposições que a própria Constituição Federal dispôs, ou seja, a própria Constituição Federal impôs aos demais entes federados que eles implementassem, ou que eles praticassem reformas nos seus modelos de previdência, mas nós, segundo dados que são coletados do GEPREV, nós estávamos experimentando um aumento do déficit previdenciário, principalmente no nosso fundo, no Finanprev. Nós sabemos que nós temos 2 fundos de previdência aqui no Estado, o Funprev e o Finanprev. O Funprev ele tem um superávit financeiro. O Finanprev, que é o dos servidores mais antigos, ele tem um déficit não só financeiro, como atuarial, e que ele necessita que o Estado compareça todo mês com um valor significativo para que possa equilibrar, para que possa saldar essas diferenças. Pois bem, essa é a projeção, pode só voltar, essa aí é o déficit acumulado do nosso regime próprio de previdência social, em especial do Finanprev, e está calculado em bilhões por ano, tá? Então, essa última coluna aqui é o total. Observem que nós temos ali uma diferença entre, a partir de 2016, que foi o momento em que o Estado promoveu uma segregação de massas, que com uma forma também de equilibrar esse sistema e diminuir um pouco desse impacto, e ele experimentou um decréscimo no déficit, mas ele já está aumentando. E aí nós temos a tabela, uma planilha do que efetivamente é o déficit, ou que, segundo dados do GEPREV, são os déficits atuariais do Finanprev, que é o nosso maior fundo de previdência. E aqui um gráfico expondo qual é o déficit dos servidores civis, que é o laranja, dos servidores militares, que é o cinza, e o somatório dos dois, que está em amarelo. Então, vocês observem que ele está num crescente. Esse déficit, ele vinha, de fato, aumentando, e precisavam ser feitas alterações para que, pelo menos, houvesse uma contenção ou uma limitação desse tipo dessa situação. Pois bem, já passando aqui para as alterações que foram implementadas no nosso modelo de previdência, nós temos a primeira delas, a vedação da criação e da existência de mais de um regime próprio de previdência social do Estado. Nós sabemos aqui que no nosso Estado nós temos mais de um regime próprio de previdência social, nós temos um modelo de previdência, um regime de previdência, que é o IPALEP, que ele ainda continua funcionando. Então, a partir da PEC, em tese, ele está em extinção, mas ele continua funcionando. A partir da PEC, de fato, vão ter que ser tomadas atitudes para que esse regime, de fato, passe a funcionar em regime de extinção. A finalidade disso aí é você centralizar num único órgão todo o controle do modelo de previdência do Estado, como forma de dar não só mais transparência, mas também facilitar o controle não só interno como externo, eu digo externo, da própria sociedade sobre isso. Quando você centraliza num único órgão, você impõe para esses gestores o dever da publicidade, da transparência, dos demonstrativos contábeis, atuariais e despesas e receitas, como uma forma de controlar melhor o que está sendo gasto e o que está sendo investido em previdência. Nós tivemos a constitucionalização da proibição de incorporar vantagens pessoais, uma norma que nós já tínhamos em vigor desde a emenda constitucional número 20. Nós temos uma disposição na nossa lei complementar número 39 em relação a isso, mas nós temos, principalmente em relação aos servidores militares, uma ADI tramitando no Supremo Tribunal, salvo engano, a ADI 5154, que ainda não teve o seu julgamento concluído e que permite ainda que servidores militares continuem incorporando, por exemplo, função gratificada, cargo em comissão. E nós tivemos também a criação da alíquota excepcional aqui no âmbito do Estado com um limitador de 5%. Essa alíquota excepcional ela foi criada para financiar ou subsidiar eventuais déficits do regime de previdência. Então, toda vez que houver, em tese, um eventual demonstrativo de déficit, um eventual demonstrativo de prejuízo do modelo previdenciário, a administração pública ou o governo do Estado, melhor dizendo, poderá instituir uma alíquota excepcional com o limitador de 5%,
para financiar ou para subsidiar esse tipo de situação. Essa alíquota, ela deverá ser, quando ela for instituída, ela deverá ser instituída por um prazo certo e com esse limitador. Observem que essa alíquota excepcional, ela vem em acréscimo à alíquota ordinária. Então, nós podemos ver, essa questão ainda não foi regulamentada, nós ainda não temos lei regulamentando em que situações, ou qual é o tipo de déficit, ou qual é o tamanho do déficit que vai ensejar a cobrança dessa alíquota, mas ela poderá vir a ser instituída, e isso aí é um gancho que eu vou utilizar quando nós formos falar mais lá na frente da Previdência Complementar. Mas o Estado, de fato, ou o poder público vai poder instituir essa alíquota extraordinária para todos nós, servidores públicos. Observem que, quando eu vou falar ainda das alíquotas ordinárias, nós tivemos aqui a nossa alíquota ordinária, ela foi fixada em 14%. Então, a partir agora de abril, nós vamos ter uma alíquota que vai ser aumentada de 11% para 14%, vamos ter uma perda real aí de 3% em cima daquilo que nós, servidores, efetivos, recebemos no líquido, né? Mas esse quadro poderia ter sido pior. Na União, nós temos uma alíquota que ela é escalonada, ela vai de 7,5% até 19%, e com um acréscimo ainda para quem recebe acima do teto, né? Aí vai falar, Sérgio, recebe acima do teto, mas pode receber acima do teto? Pode receber acima do teto. Nós temos hoje me corrija, cadê a Simone do GEPREV, que ela está aí? Me corrija se eu estiver errado. Nós temos cerca de 150 a 170 servidores inativos que recebem acima do teto por força de decisão judicial. Então, para esses, aqui no âmbito do Estado, nós vamos receber... É isso? Não? É mais do que isso ou é menos? Menos. Bom, então, mas nós temos servidores que, por força de decisão judicial, acho que esse é o número do Estado inteiro. Tá? Então, nós temos, no âmbito do Estado, um número considerável de servidores que, por força de decisão judicial, ainda conseguem receber acima do teto. Então, aqui no âmbito do Estado do Pará, nós vamos ter, para todos esses servidores, nós vamos ter um limite de 14%. Na administração pública federal, nós vamos ter uma variação de alíquota que ela vai ser bem mais pesada para aqueles que recebem um valor maior. Essa alíquota excepcional, ela vem em acréscimo a essa alíquota. Então, eventualmente, quando ela vier a ser regulamentada, além dos 14% que ordinariamente nós vamos pagar, nós vamos ter esse acréscimo de 5%. O que é crescido aos 27,5%, que nós já pagamos também de imposto de renda, nós temos 50% aí de valor que é glosado na fonte. Mas vamos lá. Em relação, quais são as regras em relação aos novos servidores? Em relação aos novos servidores, nós vamos ter o estabelecimento do limite mínimo e máximo do regime geral de previdência social, ou seja, ninguém vai poder receber menos do que R$ 1.045 e nem mais do que R$ 6.032, que é o teto do regime geral. Nós vamos ter a aposentadoria por idade aos 62 anos de idade para as mulheres e 65 para os homens, e a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Pessoal, eu vou disponibilizar aqui para o Márcio, para o Ângelo, para os presidentes das associações, essa projeção, tá? Então, fiquem à vontade, isso aqui é um material que vai ser disponibilizado, então não se preocupe em registrar, enfim, fique à vontade se quiserem, mas, enfim, é só para falar que esse material vai ser disponibilizado, tá ok? Então, para todos aqueles, quando eu digo novos servidores, são aqueles que ingressarem ou que efetivamente entrarem, tomarem posse, entrarem em exercício a partir da promulgação da emenda, essas vão ser as regras para que ele possa se aposentar ou para que ele possa migrar para a inatividade de forma ordinária. Nós vamos ter a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, no caso que estiver investido, quando ele não puder ser readaptado para outro cargo, hipótese em que vai ser necessária a realização de avaliações periódicas para verificar a continuidade dessa limitação. Ou seja, a aposentadoria por incapacidade, na forma do que vier a ser regulamentado por lei estadual, ela vai ser sempre provisória. Ela vai ser provisória enquanto persistir essa incapacidade. Com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, ou com a melhoria das condições de trabalho, se essa incapacidade puder ser revertida, ou então minorada, eventualmente pode haver uma reversão desse quadro de inatividade, ok?
Os servidores que já estavam em exercício quando da promulgação, nós vamos ter as seguintes regras: 56 anos de idade para a mulher, 61 anos da idade para o homem, 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo em que se der aposentadoria e somatório de idade e tempo de contribuição, incluindo as frações, equivalente a 86 anos para a mulher e 96 pontos para o homem. Observem que o que vai ser, como vão ser aferidos esses requisitos? Idade, requisito objetivo contado da data de nascimento. Então, você verifica quando o segurado nasceu, você verifica se ele completou 56 ou 61 anos de idade. Tempo de contribuição, independentemente de ser no regime geral ou no regime próprio, desde que eles não sejam simultâneos, pelo princípio da contagem recíproca, você vai poder somar um no outro, o outro no um, e então o tempo de contribuição você vai poder somar um e outro, ok? 20 anos de efetivo exercício no serviço público. O que é que vai ser considerado tempo de efetivo exercício no serviço público? Tempo de vinculação a regime próprio de previdência. Então, o que vai ser contado para a satisfação desse requisito de elegibilidade é o tempo que você estiver de vinculação a regime próprio de previdência, ainda que ele seja não contínuo, ainda que eu tenha solução de continuidade. Então, se, por exemplo, quando eu tinha 18 anos de idade, eu fiz um concurso para a Prefeitura Municipal de Belém, passei 2 anos na Prefeitura Municipal de Belém, saí da Prefeitura, comecei a advogar, passei 5 anos advogando, fiz o concurso para o Ministério Público, passei no Ministério Público. Aqueles 2 anos que eu passei como servidor do município de Belém vão poder contar como tempo de contribuição e também como tempo de efetivo exercício do serviço público. E, por fim, 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Observem que, como eu estou falando de cargo efetivo, cargo que demanda a realização de concurso público, eu preciso de 5 anos naquele cargo em que eu pretendo me aposentar. Eu costumo citar como exemplo a situação do 5º Constitucional Tribunal de Justiça. Tanto membro do Ministério Público, quanto eventualmente um advogado que faça parte do 5º Constitucional da OAB, para que ele possa se aposentar como desembargador, ele vai ter que passar pelo menos 5 anos como desembargador, senão não vai ter direito a esses proventos integrais, ok? E o somatório da idade com tempo de contribuição, a soma da idade com tempo de contribuição, ele vai dar um determinado valor, um determinado número, esse número vai ser a quantidade de pontos, ele vai ter que completar 86 pontos se for mulher e 96 pontos se for homem. Precisam de 5 anos no cargo. Exatamente, exatamente. Observe que aqui eu não tenho mais aquele requisito de carreira que tinha até a emenda 41. Porque quando eu tinha cargos dentro de uma mesma carreira, né, eu tinha um requisito que era tempo de carreira, entendeu? Essa situação, o tempo de carreira estava sendo contado, diferente do que ocorre de procurador de justiça para desembargador, porque desembargador não faz parte da carreira, é outra carreira, entendeu? Mas aí você precisa 5 anos para poder se aposentar com proventos integrais, ok? Com proventos integrais. Se eventualmente não completar os 5 anos, você entra num cálculo de regra, de média, alguma outra coisa assim. Não significa que você não vai poder se aposentar, mas você não vai ter direito a aposentadoria cheia ou aposentadoria com satisfação integral dos requisitos, ok? Como assim? Não, para esses servidores que estavam no exercício quando da promulgação, a gente vai identificar, que eu identifico para essas pessoas aqui 4 grandes grupos. Eu não quero antecipar ainda, mas eu vou falar mais lá na frente. Quais são os que vão ter direito à integralidade, quais são os que vão poder se aposentar com base na média, entendeu? Mas já te antecipando. Aqueles que ingressaram antes de dezembro de 2003, que é a data da emenda constitucional número 41, continuam com direito à integralidade. Aqueles que ingressaram depois, vai ser com base na média. Tá ok? A partir aí nós temos critérios de que esses pontos vão sendo aumentados, né? A partir com o tempo da promulgação da emenda, você vai aumentando, né, a quantidade de pontos necessários para que possa preencher os requisitos para se aposentar. Então, a partir de janeiro de 22, a idade mínima será elevada para 57 para a mulher, 62 para o homem. A partir de 2020, agora de 2020, será crescida para cada ano em 1 ponto, até atingir o limite de 100 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem.
Nós temos também uma outra regra, ainda que eu não alcance essa sistemática dos pontos, eu vou ter uma regra que é a chamada regra do pedágio, né? Como é que funciona essa regra do pedágio? Observada a idade mínima, que é 60 e 57 anos, dependendo se for homem ou mulher, e o tempo de contribuição, 35 ou 30 anos, dependendo se for homem ou se for mulher, os servidores que já estavam em exercício poderão se aposentar com um pedágio de 100% do tempo de contribuição restante contado da promulgação da emenda constitucional, tá? Desde que comprove 20 anos de serviço público e 5 no cargo que se pretende dar aposentadoria. Como é que funciona esse pedágio? Como é que funciona esse pedágio? Você verifica o tempo que faltava no momento da promulgação da emenda constitucional, dobra o tempo de contribuição restante, dobra, esse é o pedágio que vai ter que ser cumprido. Então, se eventualmente você tinha, no caso do nosso amigo Adriano aqui, que ele entrou com 14 anos na magistratura, não é isso? Ele faltava na data agora na data da emenda constitucional, ainda faltavam 30 anos para ele se aposentar, entendeu? Então ele vai ter que passar mais 60 julgando a gente aí, não é isso, Adriano? Não. Nos pontos. Não entendi. Pode voltar lá, amigão? Por favor. Tá ok? Vai depender de cada caso. Vai depender de cada caso. Eu, particularmente, acho... Pode passar, amigo, por favor. Eu acho que o pedágio, ele, via de regra, vai ser melhor, tá? Em boa parte dos casos, até por uma questão de simetria com a emenda federal, os estudos que foram feitos em relação à emenda federal, se o servidor ele não tiver assim, na iminência de se aposentar, ele vai ficar como que correndo atrás do rabo, entendeu? Ele vai ficar correndo e não alcança os pontos, entendeu? Mas, enfim, vai depender de cada caso concreto, vai depender de cada caso concreto. Como já o que eu falei aqui, né, para o Dr. Valdir, o benefício vai ser integral para aqueles que ingressaram antes de dezembro de 2003. O que é que aconteceu em dezembro de 2003? Data da promulgação da emenda constitucional número 41, e 100% da média para os demais. O que são esses 100% da média? O regramento anterior, ele estabelecia que a média era apurada com 80% dos maiores salários de contribuição, calculados a partir de julho de 94. Então, você pegava de julho de 94, os 80, vamos supor que de julho de 94 até a data de que você entrou com o benefício, você tivesse 100 meses. Você pegava os 80 maiores salários, atualizava para a data do requerimento, tiravam uma média aritmética simples, essa era a média. Agora, nós temos 100% da média. Essa disposição também veio em prejuízo dos servidores. Por quê? Quando você coloca 80% da média, você descarta os 20% menores. Então, há uma tendência de que você considere, você despreze os menores salários, ou as menores remunerações, ou, aqui tecnicamente falando, os menores salários de contribuição. E quando é que acontece isso? Acontece quando você está, por exemplo, no início da carreira, né? Quando você está no início da carreira, ainda que eu não sei, mesmo que eu leve em consideração o tempo de contribuição da iniciativa privada, normalmente no início da carreira a sua remuneração é mais baixa, é mais reduzida, e você poderia descartar esses 20% menores salários de contribuição. A partir da emenda constitucional, passou a ser considerado 100% do salário de contribuição. Então, todas as contribuições que você recolheu desde julho de 94 serão consideradas para efeito de cálculo da média. Não estou falando para aqueles servidores, para aqueles agentes públicos que vão poder se aposentar com benefícios integrais. Os que vão poder se aposentar com benefícios integrais, eles continuarão com essa garantia, com essa vantagem. Ok? Média de salário de contribuição. Entendeu? Então, perfeito. Exatamente. 100% da média. É isso que eu estou falando. Não, corrige.
mas nominalmente ele é menor, entendeu? Corrige. Mas vamos supor que, ainda que eu não esteja falando de promotor, vamos supor que o senhor tenha um tempo de contribuição como advogado, antes de ser membro do Ministério Público, ou não o senhor, mas outro membro daqui do Ministério Público. Essa remuneração que ele declarou para efeito de salário, ou que ele levou para efeito de contribuição para o regime geral de previdência social, vai entrar no cálculo ou no cômputo dessa média. Então, para aqueles que ingressaram no serviço público depois de janeiro de 2004, ou seja, a última competência que vai ter direito a benefícios integrais é dezembro de 2003. A emenda constitucional número 41 ela é de 30 de dezembro de 2003. Todo mundo que entrou depois da emenda constitucional número 41 não vai ter mais direito ao benefício integral, não vai ter direito mais à integralidade. Ele vai se aposentar com base na média. Então, toda a sua vida contributiva vai ser levada em conta para esse efeito. Você atualiza, claro, entendeu? Para que não tenha uma perda tão assim, não é o valor nominal, há uma atualização, só que você não tem mais como desprezar os 20% menores de salário, ok? Existe. Só fazer primeiro registrar a presença do nosso procurador-geral, doutor Gilberto, seja bem-vindo. E só para a gente ter uma dinâmica de trabalho melhor, eu acho que é melhor o Sérgio fazer a exposição e ao final eu te abro as perguntas. Mas, por favor, responda. Tá. Existe um parecer, salvo engano, é do Gilmar Mendes, não tem, na época que ele era advogado da União, geral da União. Quer dizer, foi homologado por ele, o parecer, falando que não há a perda da condição ou da qualidade de servidor se a exoneração ou desligamento de um cargo coincide com a posse e o exercício do outro. Então, se não houve solução de continuidade, eu continuo com o direito de aplicar as regras de transição anteriores. Ok? Esse é um parecer, não é uma opinião predominante. Existe, por exemplo, o professor Sérgio Pinto Martins, que ele discorda. A partir do momento que você perde, ou que você pede exoneração de um cargo, você deixa um cargo, você automaticamente renuncia ou perde aquelas condições e passa a ser regido pelas novas regras. Mas a opinião predominante é que não havendo solução de continuidade, você continua guardando a condição de servidor para efeito de aplicação de regra de transição. Nós temos uma outra discussão em relação a isso, que eu vou falar aqui, tá? Mais lá na frente. Mas, nessa situação que o senhor falou, como houve uma solução de continuidade, conta da segunda investidura. Observe que esse tempo vai poder contar como tempo de serviço público, vai poder contar como tempo de contribuição, mas ele não vai ter como tempo, ou data de investidura, essa primeira, e sim a segunda. Ok? Em relação aos professores de ensino infantil, fundamental e médio, nós vamos ter a regra de 51 anos de idade, 56 anos de idade, dependendo se for homem ou se for mulher, 25 ou 30 anos de contribuição, também dependendo se for homem ou se for mulher, e a idade aumentar para 52, 57 a partir de janeiro de 2022. Os pontos vão ser 81 pontos para a mulher e 91 para o homem. A partir de janeiro, agora, vai ser aumentado um ponto até atingir o limite 95 e 100 pontos. E o valor do benefício também, como nós vimos ainda há pouco, totalidade da remuneração, para aquele que ingressou até 31 de dezembro de 2003, e que se aposente com 62 anos de idade para a mulher e 65 anos de idade para o homem, ou aos 60 anos de idade, se titular do cargo de professor para ambos os sexos. 60% da média aritmética simples das remunerações do salário de contribuição, correspondente a 100% de todo o período contributivo, desde a competência de julho de 94 ou desde a competência do início da contribuição, acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos de contribuição, até o limite de 100%. Como é que vai ser calculada essa média? Você observa 60% da média, tá? E acresce 2 anos para cada ano que exceder a 20.
O que isso significa? Que só vai poder se aposentar, não com proventos integrais, mas com 100% da média, quem tiver pelo menos 40 anos de tempo de contribuição. Ok? Cada ano que você reduzir a 40, vai ter uma diminuição de 2% na média. Observe que eu estou falando isso aqui para aqueles que não vão ter direito mais à aposentadoria com proventos integrais. Ok? Atividades perigosas, insalubres ou penosas, nós vamos ter aqui um somatório da idade e tempo de contribuição, incluídas frações, equivalente a 86 para ambos os sexos, a 25 anos de efetiva exposição e tempo de contribuição. 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação será acrescida em 1 ponto, como eu falei também, para esse tipo de situação se aplica. Né? E aqui eu vou falar das alíquotas ordinárias. Nessa primeira coluna, eu coloquei aqui as alíquotas da PEC federal, da Emenda Constitucional Federal, da Emenda Constitucional número 103. Ok? Então, eu vou ter uma contribuição que varia de 7,5% a 22%, dependendo da faixa salarial. Esse foi o modelo que foi eleito, que foi escolhido lá pelo presidente da República, e esse é o modelo que está em vigor já para os servidores públicos federais. Aqui, na Emenda Constitucional do Estado, ela vai ter uma majoração, mas ela vai ficar unificada em 14%. Então, como eu falei aqui ainda há pouco para vocês, nós, servidores públicos, nós vamos ter uma redução nominal do valor líquido que nós estamos recebendo de 3%, que corresponde ao acréscimo da contribuição previdenciária. Nós tivemos também nessa emenda constitucional aqui do Estado a possibilidade de aposentação pelo regime próprio de previdência social para aquilo que foi chamado de não titular de cargo efetivo. Essa aí é uma situação, de certa forma, irregular, que são aquelas pessoas que ingressaram sem concurso público, não ocupando um cargo em comissão e nem em função temporária, e foram ficando. Sérgio, está errado isso aí é um absurdo, essas pessoas não deviam nem existir. Concordo que isso está errado, isso é um absurdo, essas pessoas não deviam nem existir, mas elas existem e não são poucas. O que acontecia com essas pessoas? Essas pessoas, elas chegavam no momento da aposentadoria, ou por terem preenchido os requisitos de elegibilidade, ou por terem adquirido uma incapacidade laboral, ou por terem contraído uma doença grave, elas chegavam no IGPREV, e não conseguiam se aposentar. O IGPREV vai para o INSS. O INSS chegava lá e dizia: eu nem te conheço, não sei nem quem tu és, não tem uma contribuição paga para cá, para o regime geral de previdência social. E essas pessoas ficavam numa espécie de limbo, que não eram nem aposentadas pelo regime próprio de previdência social e nem pelo regime geral de previdência social. Observem que essa disposição, diferentemente do que aconteceu com outros diplomas aqui do próprio Estado, que já foram julgados inconstitucionais, essa disposição, ela não efetiva servidor que não fez concurso público. Essa disposição, ela apenas confere um direito a perceber um benefício previdenciário. Ela não confere para essas pessoas uma carreira, ela não confere para essas pessoas o direito de ascender funcionalmente, ela não confere a essas pessoas a possibilidade de ter uma majoração salarial. O que ela vai garantir? Quem é o público, quem é o destinatário desse dispositivo específico? São essas pessoas que, ainda que de forma irregular, ocuparam um cargo que seria de natureza efetiva sem ter feito um concurso público. Não estou falando aqui também daquelas pessoas que foram estabilizadas pelo ADCT. Aquelas pessoas que foram estabilizadas pelo ADCT já estavam vinculadas ao regime próprio de previdência social. Eu estou falando quem são os destinatários dessa norma aqui. São as pessoas que ingressaram entre a promulgação da Constituição e a data da emenda constitucional número 20, que é 15 de dezembro de 98. Tá? Para que essas pessoas possam fazer jus a esse tipo de direito, elas vão ter que comprovar que recolheram contribuição para o regime próprio de previdência social. Ou seja, se uma pessoa que estava irregular não ocupava um cargo efetivo,
mas o Estado ou o ente público pagava a sua contribuição para o regime geral de previdência social, ela não vai poder se aposentar pelo regime próprio, ela vai continuar segurada obrigatória do regime geral de previdência social. E ele tem que ter completado os requisitos para se aposentar até a data da promulgação da emenda, ou que venha adquirir um fato ou tenha ocorrido o fato gerador para a instituição da pensão previdenciária. Então, esse dispositivo vai alcançar ou vai contemplar apenas aquelas pessoas que, na data da promulgação dessa emenda, já tinham preenchido todos os requisitos para se aposentar. Observem que eu tenho algumas situações, aqui no âmbito do Estado, onde eu tinha um determinado grupo de servidores que foi colocado num cargo em extinção ou numa situação em extinção, mas que continuavam vinculados a regime geral, a regime próprio de previdência social. Não é a situação. Servidores que sempre ocuparam cargos em comissão não estão protegidos por esse dispositivo. As pessoas que estão, repetindo, as pessoas que estão protegidas por esse dispositivo são aquelas que ocupavam um cargo que deveria ser efetivo, ou que era efetivo e que deveria ter sido preenchido por concurso público e por qualquer motivo não foi, ok? Repito, Sérgio, isso aí está errado, essa pessoa não devia nem existir. Concordo, mas elas existem, e não são poucas, ok? Existe um sem número de pessoas que não conseguem se aposentar, que estão numa espécie de limbo, e que esse dispositivo ele vem, de uma certa forma, regularizar essa situação e estabelece aqui um limite, que é o teto do regime geral de previdência social, ok? Então, essas pessoas vão poder se aposentar e observar o limite, que é o teto do regime geral de previdência social. Essa disposição, ou esse dispositivo, ele teve como fundamento três, digamos assim, não seria tecnicamente precedentes, mas foram três situações anteriores que nós podemos destacar aqui. Primeiro, é um parecer também do hoje ministro Supremo, Gilmar Mendes, na época advogado-geral da União, que ele determinou o parecer número 30, de 2002, que determina a permanência de servidores agraciados pela estabilidade do SCT, bem como daqueles que não atingiram os requisitos necessários à estabilidade excepcional, desde que regidos pelo regime estatutário. Então, esse parecer na época, advogado-geral da União, hoje ministro Supremo, Gilmar Mendes, ele decidiu, ou ele, que tem força vinculante no âmbito da administração pública federal, ele decidiu permanecer vinculado, ou vinculando ao regime próprio de previdência da União, aqueles servidores que, mesmo que não tenham sido agraciados com a estabilidade excepcional do ADCT, sempre foram vinculados a um regime próprio de previdência social. A segunda situação que eu tenho, a orientação normativa número 1, de 23 de janeiro de 2007, do INSS, que também estabelece uma situação da mesma natureza. Então, aqueles servidores que, mesmo que não tenham conseguido alcançar os requisitos para ser estabilizados, mas que continuavam ou sempre foram vinculados a um regime próprio de previdência, deveriam, assim, permanecer. E o terceiro, este sim, um precedente, é uma decisão do STJ no recurso de mandado de segurança, número 25652 da Paraíba. Tá? Essa aí é uma situação, salvo engano, da Câmara ou da Assembleia Legislativa lá do Estado da Paraíba, que também era um determinado grupo de servidores que não tinha feito concurso, mas estava, desde a sua vida inteira, contribuindo para o regime próprio de previdência daquele Estado, e o STJ, nessa decisão, entendeu que eles tinham direito de continuar vinculados e, eventualmente, a oferir benefícios por parte desse regime. Então, foram essas três situações que, digamos assim, nortearam esse tipo de disposição. Repetindo, não se está criando aqui qualquer espécie de estabilidade, não se está criando aqui qualquer tipo de efetivação, não se está conferindo a esse grupo de servidores qualquer espécie de carreira. O que se está conferindo a ele é uma espécie de proteção previdenciária, o direito que tem de se aposentar por ter contribuído para o regime próprio, ok? A partir disso aí, nós podemos identificar 4 grandes grupos de servidores que vão ser, ou que vão ser, os servidores que vão ser alcançados por essas disposições, eles podem ser divididos em 4 grandes grupos. Tá? O primeiro, que são os aposentados ou servidores ativos, que já
preencheram os requisitos para se aposentar, mas decidiram permanecer em atividade. O segundo, os servidores que ingressaram antes de dezembro de 2003 ou até dezembro de 2003, os servidores que ingressaram entre janeiro de 2004 e a instituição de um regime de previdência complementar fechado, e os servidores que ingressaram depois da instituição de um regime de previdência complementar fechado. O primeiro grande grupo, que são os aposentados, ou aqueles que estavam no exercício de um cargo público de provimento efetivo, preenchendo os requisitos de elegibilidade, mas optaram por permanecer em atividade, ou seja, não foram alcançados ainda pelo limite da compulsória, esse primeiro grande grupo vai ter as seguintes consequências, digamos assim. Primeiro, a emenda, ela garante, ela preserva o direito adquirido e nem poderia ser diferente, nós temos já uma disposição sumulada do Supremo a esse respeito. A súmula 359, ela estabelece que o direito a um benefício, ou melhor dizendo, as regras que vão nortear a relação entre um servidor, ou entre o segurado e o regime de previdência, vão ser aquelas que estavam em vigor no momento que ele preencheu os requisitos de elegibilidade para passar para a inatividade, e não efetivamente quando ele passou. Então, se o Sérgio, por exemplo, preencheu os requisitos de elegibilidade para se aposentar em dezembro de 2015, e o Sérgio decidiu permanecer em atividade, as regras que vão reger a relação do Sérgio com o regime de previdência, ou as regras que vão reger o benefício de aposentadoria do Sérgio, são aquelas que estavam em vigor lá atrás, em dezembro de 2015, quando ele preencheu os requisitos para se aposentar, e não quando efetivamente ele se aposentou. Para esses servidores, nós vamos ter um aumento da alíquota de 11% para 14%. Observe que essa majoração de alíquota ela já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em pelo menos duas situações. Na ADC número 8 e na ADI 2210. Todas duas medidas cautelar, mas houve julgamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal. E nessas duas situações, ele declarou inconstitucional essa majoração de alíquota. Não havia justificativa para a majoração de alíquota sem que você tivesse um estudo atuarial que assim o justificasse. Entretanto, nós temos ainda lá, nós temos agora, recente, do Supremo Tribunal Federal, um ARE de número 875958 de Goiás, que foi declarada repercussão geral sobre a matéria, foi estabelecido o tema 933 e foi assim emendado: balizas constitucionais para majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social. Então, esse julgamento só foi declarado ainda a repercussão geral, ainda não tenho a conclusão do julgamento, mas, até pelo contexto que nós estamos vivendo, é bem provável que, nesta ocasião, revendo o seu posicionamento anterior, o Supremo Tribunal Federal declare ou decida pela constitucionalidade dessa majoração, mesmo que eu não tenha um estudo atuarial que justifique esse tipo de aumento. Aqui eu fiz um gráfico, não ficou muito claro aí para vocês que estão vendo, mas esse aí é um gráfico dos estados que já têm, esses que estão em vermelho são os estados que têm a alíquota menor do que 14%, e os que estão em azul são os que já estão praticando a alíquota com mais de 14% ou mais, 14% ou mais. Para esses servidores, né, eu vou ter também a possibilidade de arcar com pagamento de contribuições extraordinárias para eliminação de eventuais déficits do sistema, aqui no âmbito do nosso Estado, como eu falei aqui para vocês ainda há pouco, limitados a 5% e por prazo determinado. Esse dispositivo, aqui no âmbito da Previdência Estadual, ainda está carente de regulamentação. Nós tivemos uma redução no valor da pensão por morte, as novas pensões elas vão ser do valor de 50% mais 10% por dependente, sendo que a partir do momento que esse dependente perder essa condição, esses 10% não revertem para os demais, ele cessa. Ok? Então, cada cota de 10% desse dependente, a partir do momento que cessar a condição de dependente, ela não mais reverte para os demais, ela simplesmente cessa. Ok? E nós tivemos a instituição, a desconstitucionalização, melhor dizendo, do abono de permanência. Aqui no modelo previdenciário do Estado do Pará, o abono de permanência ele continua no valor da contribuição, mas o regramento agora passou a ser infraconstitucional. O que isso significa? Significa que, quando você desconstitui, como foi criado, qual foi a origem do abono de permanência? A emenda 20, ela criou uma regra de isenção de contribuição previdenciária, a emenda 20 de 98. Todo servidor que preenchia os requisitos para se aposentar, ele automaticamente ficava isento da contribuição previdenciária. Isso era um contrassenso, porque o regime era contributivo, aquele tempo que ele continuava trabalhando, ele contava para efeito de
de auferir benefícios, só que ele não pagava contribuição. Foi instituído, então, pela emenda constitucional número 41, o abono de permanência. O abono de permanência, o servidor ele continuava contribuindo para a Previdência oficial, mas ele tinha um plus que era pago pelo Tesouro, do valor correspondente à sua contribuição previdenciária. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma remuneração de R$10.000, com uma alíquota de 11, que era o que tinha naquela época, eu deveria pagar R$1.100 para a Previdência Social. Em contrapartida, o Tesouro colocava no meu contra-cheque um abono de permanência no valor de R$1.100, de modo que essa receita e essa despesa se neutralizavam. Funcionava como uma espécie de regra de isenção, só que de isenção não se tratava, e esse tempo era tempo de contribuição, podia ser contado para benefício, para servir, para tudo mais, ok?